E aí agora, nessa parte, vamos falar sobre ordem de inicialização. E no Java tem um tal do block static. É um bloco que se inicializa antes de todo mundo. Porém, tem alguns detalhes. Nesse exemplo 3, deixa eu limpar aqui. Java main3.java. Pergunto, quem vai rodar primeiro? O método main ou esse bloco estático da linha 6? Para melhorar aqui, esse bloco estático geralmente é montado assim, tá? Quem roda primeiro? E olha que aqui tem um outro bloco estático, tá? Quem vocês acham? A linha 7 vai rodar, beleza? Ah, esqueci aqui, ó, muito importante, esqueci da ponto e vírgula. Se não tiver ponto e vírgula, o Java não aceita não, toda a instrução tem que ser terminada, beleza? Vamos rodar de novo aqui, agora funciona, né? Quem rodou? Não foi a linha 7, beleza? O único bloco que rodou foi a linha 3 aqui, por causa do main. Eu não inicializei essa classe aqui. Se eu tivesse dado um main3, main3 igual new main3, ele vai ser obrigado a rodar o bloco estático de fora. Beleza? Viu que interessante? Quando eu chamei apenas o meu método, através do Java aqui, que ele chama o public static void main string args, ele não inicializou a classe. Mas quando eu mandei ele inicializar a classe aqui fazendo new, ele obrigou a rodar esse bloco estático que rodou antes desse cara aqui. Beleza? Isso é um ponto muito importante para a prova de certificação. Vamos para um outro exemplo aqui. Vamos lá, vamos limpar a tela aqui. Java main4.java. Vamos ver o que a gente tem aqui. A gente tem uma variável privada que está inicializada com init. A gente tem um bloco estático, beleza? Com println, que está setando a variável, falando que está setando a variável. A gente tem um construtor desse objeto, que muda o valor da variável e printa setConstrutor. E a gente tem o public static void aí, main, da classe, que é onde que é o ponto de entrada, o entry point aí da aplicação Java. Beleza? Quem imprime primeiro? Quem printa primeiro? Vamos lá? Vamos ver aqui junto? Primeiro, ele printou o bloco estático 3, que é set invariável. E aí, quando ele deu o new aqui, ele foi para o construtor, que setou a variável agora com o valor constructor, e aí imprimiu o valor dessa variável. E então, você vai ver um setting constructor e main variável, lá a variável constructor chamada lá. Beleza? Repare que antes mesmo do meu new, antes mesmo de eu criar o objeto, ele rodou o bloco estático da linha 3. No último exemplo que a gente tem aqui hoje, para entender construtores, inicialização, objetos, variáveis, um pouquinho de variáveis, vamos para o exemplo 5 aqui. Temos uma classe 5 main, main5, que tem, primeiro aqui, que você vai ver que não importa a ordem, a gente tem um construtor default, sem argumentos, que vai setar a variável para 3. E aí tem um ponto muito interessante aqui. Repare que a variável está declarada na linha 12, está declarada lá embaixo no meu código. E mesmo assim eu estou aqui setando um valor dentro do construtor dessa variável. E depois eu tenho um bloco estático, para setar o valor para 2, eu inicializo a variável com 1. E aqui eu tenho meu public static void main string args aqui, que cria um objeto do 5. Opa, não iria compilar isso daqui. Ainda bem que eu vi aqui a tempo. E pego e printo essa variável. Qual valor vocês acham que vai aparecer aqui para essa variável? Beleza? Vamos lá. CLS para limpar. Java main5.java. Rodei aqui e o valor foi 3.
Pô, mas o que que rolou aqui? Você inicializou com 1, depois o bloco estático foi para 2 e depois foi para 3? Então, quando a classe foi criada, não estou falando nem da instanciação para o new aqui para o objeto. A classe foi criada, eu já setei o valor default que era 1. Logo em seguida, quando eu falo que eu vou usar o main, ele vem e roda todos os blocos estáticos dessa classe. Então ele seta a variável para 2. E quando eu rodo de fato o construtor, ele seta a variável para 3. Então, nesse momento que eu vou usar a variável, ela foi depois do construtor. Então, a variável está com o valor 3. Beleza? E aí, a gente vai ver mais para frente que tem a variável estática também, que é muito interessante a gente trabalhar e ela vai rodar antes mesmo pode ser acessada antes mesmo de você criar o objeto. Beleza? E aí, se eu descompilar essa parte aqui, dessa variável, pô, a variável não está sentada, isso vai funcionar? Vai funcionar, mas vai ter o mesmo valor do 3 ali, beleza? Apesar da variável estar aqui embaixo, depois, ele vai pegar normalmente, porque está dentro do escopo da classe aqui, e a classe sempre vai inicializar as variáveis antes de você tentar alterar essas caras. Beleza? Se chegou até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Se puder, seja membro, faça aquela doaçãozinha em Bitcoin para ajudar a crescer o canal, melhorando o equipamento e eu correr atrás do meu doutorado. Até a próxima!